Olá, meu nome é Margarete Signorelli, sou coach de relacionamento. Ele não me ouve quando eu falo. Quantas mulheres reclamam sobre isso? É verdade, os homens têm um limite de atenção. E a gente costuma florear um pouco, né? A gente não vai direto ao assunto, a gente começa, não, porque é aquilo, e até a gente chegar realmente no assunto, a gente olha no olho dele, porque a gente percebe, né? E o olho foi embora, a cabeça dele foi embora, ele viajou, e se a gente fizer uma pergunta, o que é que eu estava falando? Ah, não sei. A gente pega eles realmente que não estavam mais prestando atenção. Mas das muitas características que existem de diferença entre um homem e uma mulher, essa é uma delas. E eu vou te ensinar um truquezinho, uma sugestão, para que você tenha mais sucesso, tanto quando você quiser a opinião dele sobre alguma coisa, quando você não quiser a opinião dele. Então eu separei duas situações para que você consiga ter sucesso e ficar feliz. E ele vai te dar atenção, pode ter certeza. Então vamos para a primeira situação. Então a primeira situação é quando você quer a opinião dele e quer que ele te ouça. Então em primeiro lugar você marca para conversar. Olha, é o seguinte, queria falar uma coisa com você e eu gostaria da sua opinião. Você pode me ajudar? Qual é a melhor hora? Nisso, a hora que ele disser, ou antes do jantar, depois do jantar, amanhã cedo, ele vai estar super disponível e vai te ouvir do jeito que você quer. Aí quando você colocar a sua situação, que você já vai estar clara na sua cabeça, você vai falar claramente e de um modo objetivo. E você vai falar, olha, eu preciso da sua opinião porque eu preciso falar uma coisa para o meu chefe ou eu preciso expor alguma coisa e eu quero a sua opinião sobre isso. Depois que você falou, espere, ouça e escute. Como assim ouça e escute? Exatamente, não fique pensando o que você vai responder e não o interrompa. Existe uma técnica que chama técnica dos 30 segundos. Você colocou um desafio, o que os homens adoram desafios, você precisa da opinião dele, mas a hora que ele começar a falar com você, cale-se e ouça. Mas ouça, num certo momento ele pode parar de falar. E daí você usa a técnica dos 30 segundos. Você conta até 30, quietinha. 1, 2, 3. Se ele não falar até 30, ele não vai mais falar. Mas se antes de 30, eu já contei até 18. Às vezes um pouquinho mais. Então não o interrompa, porque você precisa da opinião dele e não tem nada pior para um homem do que ser interrompido. E se você precisa da opinião dele, ele pode parar, pensar um pouquinho, conte até 10, 18 e depois ele volta a falar. E esse é o modo em que você precisa da opinião dele e ele vai te ouvir. Tá? Então vamos voltar? Primeiro você pede para marcar para conversar, depois você fala claramente de forma objetiva e depois você ouça e escute. No final agradeça, porque realmente ele vai ter te ouvido e você vai ficar muito feliz. A segunda forma é quando você quer desabafar, mas você não quer a opinião dele, porque tem vezes que a gente realmente só quer falar, mas a gente não quer ser interrompida, a gente não quer que ele diga, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Porque você já ligou para 3 amigas, você está irritado, ou está chateado, ou está angustiada, você já ligou para 3 amigas, elas não te atenderam e você quer falar com ele. Ou mesmo porque você quer expor a situação para ele. Foi no trabalho, você está frustrada, ou você brigou com alguma amiga, ou sua mãe falou isso, e você quer a ajuda dele. Você quer a ajuda dele como? Ouvindo. Então, chega e fala assim, eu preciso falar uma coisa com você, eu preciso desabafar, você pode me ajudar? Qual a melhor hora? Ele vai dizer, pode falar agora, porque ele vai ver que você vai estar angustiado. Ele fala, espera um pouquinho, porque ele realmente quer a sua atenção, ele quer dar atenção para você. Então ele vai dizer, até daqui a pouco, já volto. E aí ele vai te dar atenção. Quando ele te der atenção, você fala claramente para ele o seguinte, eu preciso que você me ouça e não me dê nenhuma solução por 10 minutos. Os homens adoram isso, porque em primeiro lugar, ele está sendo desafiado. Qual é o desafio? 10 minutos. Ele tem 10 minutos para ficar te ouvindo. É um desafio, porque 10 minutos é tempo que você não imagina. É muito tempo para você falar. E ele vai gostar. E o segundo, ele vai estar te fazendo um favor. E não tem nada mais que os homens mais gostem do que sair bem na fita. Ele vai ficar feliz porque ele vai estar deixando você feliz. E aí, 10 minutos, ele também sabe que tem começo, meio e fim. Então ele sabe que numa hora você vai parar de falar. E aí você fale, olha, aconteceu isso, eu estou super chateada e não sei o que, e ele vai estar olhando para você. E quando acabar, você faz, realmente você vai se sentir bem mais aliviada. E agradeça, olha, muito obrigada, sai, muda de assunto. E aí ele fez um favor para você e você para ele, porque ele não precisa dar a menor opinião, mas ele vai estar feliz, porque aquele desafio ele venceu e fez você feliz. São as duas formas em que você vai ver que ele vai te ouvir. É uma técnica realmente que tem sucesso, porque ele vai te ouvir tanto quanto você precisa,
tanto quanto você precisa da opinião dele, como não. Boa sorte!